como o Rodrigo falou, né? A timidez realmente muitas vezes, né, atrapalha um pouco, né? E eu sempre fui muito tímido, né? E às vezes a gente, né? Alguns conhecem mais, outros menos, né? Alguns eu já conheço desde, outros já um pouquinho mais velho, mas graças a Deus porque Deus realmente, né, tem me mostrado muito do que Ele quer para minha vida e eu queria estar passando para os irmãos hoje, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? Hoje, né? Eu e minha família estamos aqui. Para mim é uma alegria muito grande de poder louvar e sentir realmente o corpo do Senhor sendo um só, né? Não um corpo, a igreja Amparo, a igreja Mogi Guaçu, mas sim sentimos que todos nós somos a igreja do Senhor realmente, né? E eu queria até agradecer, né, pelos irmãos, pela a maneira que nos recebem, né? Para a gente é uma alegria ver a maneira que os irmãos nos recebem, né? O amor e realmente em tudo, né? Isso o pastor já falava e para mim, assim, experimentar isso para mim é realmente agradecer a Deus por isso, porque não tem nada que pague, né? Realmente a gente vê o amor do Senhor na vida dos irmãos e isso sendo passado para a gente poder estar sentindo esse amor. E hoje, irmãos, nós vamos estar pensando um pouquinho, né, sobre como nos alegrar no Senhor. E para mim tem sido um momento realmente de muita luta, né, em relação a me alegrar, né? Como compartilhei com os irmãos na semana passada, né, sobre Jonas, sobre as tempestades na nossa vida, sobre quantas coisas acontecem na nossa vida e nem tudo é legal, né? Tô tranquilo, tô numa praia, tranquilo, né? Não. Muitas vezes situações difíceis passam a acontecer e eu queria estar orando em primeiro lugar aqui, irmãos, para que os irmãos possam sair daqui confrontados com a palavra de Deus, confrontados realmente em seguir uma vida diferente, né? Como nós vamos ver muito a respeito do Espírito Santo e o Espírito Santo tem que nos incomodar a viver uma vida diferente, né? E então eu queria estar orando, né, e pedindo por esse momento, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor me dar esse privilégio, Deus, de poder estar falando da Tua palavra, Deus. Me dá realmente, tira essa timidez, tira tudo que vem atrapalhar o Teu plano aqui, Senhor, nesse momento e nessa noite, ó Pai. Abre o coração dos irmãos aqui, ó Deus, a mente, o coração, que nada venha atrapalhar eles, que a Tua palavra entre nos seus corações e venha transformar a vida dos nossos irmãos aqui, a começar de mim, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por tanta transformação que o Senhor faz em nossas vidas, e mesmo permitindo tempestades, permitindo situações difíceis, mas tudo realmente para aprendizado, Pai. Muito obrigado que o Senhor me capacite, ó Deus, a falar o que o Senhor quer que eu fale. Nada mais que isso, Senhor. E que os irmãos possam sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria pedir para os irmãos estarem abrindo lá em Salmos 4, Salmos capítulo 4. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio à minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
E eu pensando nesse texto, irmãos, e coloquei o primeiro ponto da nossa mensagem, o primeiro ponto que eu estava realmente refletindo, para a gente não estar olhando as circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias nos fazem pensar em perder a alegria. Eu começo a olhar tanto para o meu problema, tanto o meu problema, tanto o meu problema, que eu não consigo... Acho que está meio baixo. Eu não consigo ter alegria mais, né? As coisas vão tirando a minha alegria, situações, pessoas, né? Tantas outras coisas vão tirando a alegria, e esses momentos que nós passamos na nossa vida, nós olhamos para o lado, não dá certo. Tentei ali, também não deu. Fui para lá, não aconteceu. E eu começo a começar a colocar os olhos diante disso, diante daquilo, diante daquilo outro. E até um tempo atrás, né, eu falei até para a Lê, falei, nossa, né, no meu pecado, né, puxa, estamos tentando trabalhar para Deus, estamos tentando fazer de tudo para poder, né, viver uma vida santa, íntegra dentro de Deus, estamos lutando contra o pecado, estou buscando, mas Deus não faz nada, né? Quanto erro nessa frase, né? Eu falei, e a Lê sempre me confrontando, falei, não é bem assim, né? E no nosso pecado, muitas vezes, nós fazemos isso. Começamos a olhar e ver as situações, e ver o que não dá certo, aquilo não dá certo, isso está acontecendo. E quando nós começamos a olhar assim, e ver o quanto Deus trabalha a nossa vida, nesses momentos, é incrível, é incrível. Não sei, os irmãos podem ter experiências, e eu posso estar falando da minha, irmãos. Como Deus, muitas vezes, usa esses momentos para mudar a nossa vida. E a alegria no Senhor não pode ser baseada nas circunstâncias. Muitas vezes não vai dar certo mesmo. Mas beleza, o Senhor está no controle. Deus está cuidando da minha vida. Mas eu perdi emprego, aconteceu isso. Ou meu pai foi embora de casa, e aí agora o que eu faço? Minha mãe está chorando. E o que eu faço? Né? Se é que Deus não está vendo, se Deus não está vendo que está acontecendo isso comigo... Eu estou na igreja, fazem tantos anos de conversão, né? Tenho buscado, eu gosto de trabalhar com jovens, né? A alegria que nós temos de estar na igreja, como eu falei, a hora que nós chegamos na igreja, nós vemos o poder de Deus, né, nos louvores. Hoje, para mim, foi maravilhoso o louvor aqui na igreja, né? Quanto senti o Espírito Santo, gostoso. E eu começo a olhar para circunstâncias tão pequenas, diante do que Deus é, diante do plano de Deus na minha vida. E esses momentos parece que não vão acabar mais, né? Eu começo a olhar e falar, Deus, clamo, peço, oro. Minha mãe muitas vezes, né, ela falava, mas eu tenho orado. Mãe, põe diante de Deus. Eu tenho feito. Mas por que não acaba? Por que não termina? E aqui nesse salmo, muito gostoso, nós lemos esse salmo e vê no versículo 6, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Deus, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. No 7, enchesse o meu coração de alegria, alegria maior do que aquele que tem fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muitas vezes, irmãos, passamos a não dormir bem à noite, passamos a não ter uma tranquilidade, muitas vezes mesmo dentro do nosso lar, está tudo tranquilo e eu não consigo ter tranquilidade. Muitas vezes eu acordava à noite, 2, 3 horas da manhã, e ia para a sala. Vou fazer o quê? Não estou, né? Orava, ligava a televisão, desligava. E eu não tinha entendido o quê? A alegria do Senhor é isso. Eu tenho que parar e entregar na mão de Deus. Eu tenho que parar e fazer o quê? Encheste o meu coração de alegria, a alegria maior daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E eu comecei a pensar, tudo que, eu posso pensar, eu não tenho dinheiro, ou minha família está assim, ou minha família está assado. E eu começo a perder a alegria e perder o quê? A tranquilidade. A confiança no Senhor eu começo a perder. E aqui, nesse salmo totalmente diferente, onde nos faz olhar que não é pelo pão, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou, é pelo que Deus já é na minha vida. É porque Deus já tem que ser na minha vida. Aí eu começo a olhar diferente e falar, eu preciso ter alegria no Senhor independente das situações. Hoje, né, vemos
na igreja mesmo, no dia a dia, muitas vezes igrejas que vivem sem alegria. Estou aqui, eu vou louvar a Deus, eu não tenho alegria. Mas é todo domingo, aqui é todo sábado. Todo sábado eu vou para a igreja, acontece isso. Eu já sei que o pastor vai estar lá, os irmãos vão estar lá para tocar. É muito legal. Uma circunstância normal. E mesmo assim eu começo a perder a alegria. Está tudo bem, está tudo legal, eu começo a perder a alegria. Eu não tenho mais a alegria de vir aqui. Puxa, é hoje, sábado, eu vou louvar o Senhor, eu vou ouvir a palavra de Deus. Ah, que gostoso. Alegria. E isso só conseguimos quando, no segundo ponto da mensagem, irmãos, que é um ponto que nós vamos nos deter mais, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós somos o quê? Vazio. Quem preenche nossa vida é o Espírito Santo. E muitas vezes vemos, né, crentes, nossa vida, quantas vezes eu não vivi dessa maneira? Desculpa, irmãos. Vivi dessa maneira, indo para a igreja, muito legal, não faltava. Nossa, se o que eu pudesse ajudar, eu ajudava, né? Se pudesse arrumar as cadeiras, né? Regular alguma coisa, fazer. Mas eu sentava lá atrás e via, cadê o Espírito Santo? Na minha vida, né? Em primeiro lugar. E é isso que eu queria, né, começar a perguntar para os irmãos. Como que nós temos que fazer para viver cheios do Espírito Santo? Como que o irmão hoje está, sua vida está repleta do Espírito Santo? Estou cheio hoje aqui, estou cheio do Espírito Santo, estou sentindo o Espírito Santo. É isso que... Ou, eu estou aqui, estou com sono. Poxa, o André não para de falar, né? Às vezes tem algumas coisas que ele fala aí, para mim não é muito legal, né? Ou o louvor, muitas vezes é a mesma coisa. Cantou essa música, às vezes, né, a gente vem, cantou essa música faz 15 dias, cantou de novo. E eu não tenho alegria mais. O Espírito Santo faz com que a gente olhe para as coisas e fale assim, eu não quero ver que música é, eu não quero saber quem vai cantar, eu quero saber que eu vou louvar. Aí eu começo a olhar de uma maneira diferente. O cheio do Espírito Santo nos leva a começar a mudar a nossa mente. Por quê? Se a gente for racional nas coisas, eu entro aqui, vamos estudar, é como uma faculdade, né? Sentamos, vamos lá, vamos abrir o livro de, né, física, tal, e é aqui, vamos aprender sobre isso. Beleza, aprendemos. Muitas vezes nós aprendemos teologia é muito legal. Poxa, conhecer da Bíblia, saber, conhecer, muito legal. Se for sem Espírito Santo, não vale nada. Existem muitas pessoas, sabem tudo de teologia, perguntar de Gênesis, Apocalipse, né? Tenho pessoas, né, que nem crentes são, e sabem tudo de teologia, mas o que falta para eles? O Espírito Santo. E é o que nós hoje, irmãos, eu vou dividir alguns tópicos, e eu comecei a falar para minha mãe bem sobre isso. Falei, mãe, tem que ocupar a cabeça com as coisas de Deus. Mas está difícil, mas vamos ocupar a cabeça com as coisas de Deus. Vamos orar. Aí eu conversando com um outro irmão, o irmão falou, André, eu queria orar pela sua mãe, fui lá, orei e tal. E Deus só me mostrava, fala para orar pelos outros. E nessa situação, muitas vezes, das circunstâncias, nós passamos por isso. A gente começa a olhar só para o nosso problema. Eu perco a alegria, eu começo a olhar para o meu problema, eu começo a desanimar, eu não tenho alegria no Senhor, o Espírito Santo está apagando, né? E eu só começo a olhar para o meu problema. E o primeiro ponto, irmãos, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, e que Deus tem me mostrado e me falou muito, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto da nossa vida, né? Onde eu conheço a Deus, me converti, eu vivia perdido no mundo, fazia tudo errado. Não tinha Espírito Santo, vivia na minha carne, vivia fazendo a minha vontade no mundo. Beleza. Mal, achando que a alegria era sair, a alegria era ficar, a alegria era uma balada, uma discoteca, né? Hoje, com os jovens, temos visto lá em Amparo como as coisas estão realmente decaindo, né? O padrão está cada vez menor. Porque sem Deus, é realmente isso que vai acontecer.
E amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e o maior mandamento. Lá em Mateus 22, 36 e 38, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Lá em Mateus 22, 36 e 38. E amar a Deus sobre todas as coisas é a base para sermos cheios do Espírito Santo. É o início de tudo. Quando nós aceitamos a Jesus, o que é, né? Falamos o quê? Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. E eu aceito o Senhor na minha vida, eu aceito a Jesus, e é isso que eu quero. A hora que eu me deparo com aquela presença do Espírito Santo, é maravilhoso. Eu falava na minha conversão, né? O pastor chegou, e o André era o fantasma dentro da casa, né, da minha mãe. O Rafael, a Kátia e minha mãe tinham se convertido, iam para a igreja. O Rafael estava começando, e o André era o fantasma, porque a hora que os jovens chegavam, o André saía pela porta do fundo e ia embora. Eu não queria saber, fugia. Eu não quero. Crente? Que crente? São tudo louco. Eu não quero saber de crente. Eu bati em crente quando eu era na escola, porque vinha me falar disso, aquilo, eu não quero saber. E Deus vai começando a trabalhar na nossa vida. E o pastor chegou um dia e me falou, né, conseguiram me fechar lá, porque era aniversário da minha mãe, e eu não tinha como fugir, né? Eu tenho que ficar agora, já estou aqui, é aniversário da minha mãe, como que eu vou embora? E chegaram os jovens e eu até vi alguma coisa diferente. Falei, puxa, que legal, não são tão chatos quanto eu pensava, né? São mais ou menos, são legaizinhos até, né? São mais ou menos. E começamos a conversar e tal. E a hora que aquilo me incomodava para não ficar ali. Algo me incomodava para não ficar ali. E eu saí, fui para a academia, fui fazer outras coisas, e eu na academia e tal, eu não conseguia fazer os exercícios. Eu não conseguia ficar parado. Eu vou ter que voltar lá. E eu, na minha, né, ignorância, eu não entendia o que era isso. Mas o que está me... Poxa, eu não quero ficar lá. E agora parece que tem alguma coisa que está me puxando para ir para lá. E eu não quero. E a hora que eu vi, eu já estava lá no meio do povo, né, que minha mãe tinha falado, que ia cantar o parabéns, isso e aquilo. E pude ficar junto. E o pastor, né, sempre usado por Deus, sempre... Ele era seminarista na época, estava no primeiro ano, acho. E o pastor já me convidou para ir assistir um filme, o pastor já convidou para ir na casa dele, já, né? Bem legal, tal. Eu falei, puxa, não são tão chatos. Eu vou sim. E naquele momento eu fui assistir um filme, na primeira reunião, fui lá e fiquei do braço cruzado, né? Todo mundo cantando, daqui eu não tiro minha mão, né? Aqui não. E depois, um dia, nós fomos assistir um filme na casa do pastor, e ele me chamou no quarto. Ô André, vamos conversar um pouquinho? Vamos? Então, rapaz, Jesus te ama, cara. Jesus quer tirar você dessa vida. Aquilo começou a me dar né? E eu falava, pastor, o que está acontecendo comigo? Não é normal isso daqui. Eu não sou de chorar, pastor. Eu sou sério, que aqui não vem chorar, não. Não mexe comigo, não, pastor. E eu chorava. Falei, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Eu não vou chorar, pastor. Eu não vou chorar. Os irmãos podem ter perguntado, pastor. Eu não vou chorar, pastor. Eu não quero chorar, eu não vou chorar. E eu não sou de chorar. Eu não vou chorar, pastor. E a hora que eu vi, eu estava aceitando a Jesus e agradecendo a Deus. E eu falei, poxa, que gostoso. É sobrenatural, irmãos. Estar cheio do Espírito Santo é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que a gente passa a ouvir e falar, eu tenho que amar a Deus. Jesus me ama, eu não mereço. Olha o que eu fazia, a hora que eu era. E eu não mereço, e eu tenho que amar a Deus. E o primeiro ponto, quando nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, nós passamos eu quero obedecer, né? A chama do primeiro amor faz o quê? Nossa, que legal, uma novidade, muito legal, muito gostoso. Eu tô, né, se tivesse culto, como eu falei no outro dia, domingo à tarde, domingo à noite, segunda-feira, eu estava lá, eu tenho que estar junto. Eu quero ouvir
disso aqui de Deus, de saber. E Deus passa a ser realmente o primeiro em nossas vidas. Deus passa a ser a prioridade naquele momento. Porque eu não vivia aquilo ali, eu quero mais disso, mesmo muitas vezes sujo, porque Deus tira a gente do mundo. E depois Ele vai tirando o mundo da gente, vai tirando, usando tempestades, usando situações, circunstâncias, usando pessoas, para tirar aquela sujeira. E eu começo a ver e falei, que legal, como é gostoso viver para Deus. Mas Deus passa a sempre em nossas vidas ter que ser o primeiro, né? Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas, tem que ser eu vejo Jesus, né, falando em Mateus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. E quantas vezes eu passo a não ser cheio do Espírito Santo porque eu passo a não amar Deus da maneira que eu tenho que amar. Eu passo a colocar coisas na frente, circunstâncias na frente, e isso começa a tirar o Deus do foco, que é o meu alvo principal. O segundo ponto de como vivermos cheios para Deus, temer ao Senhor e ter prazer na palavra do Senhor. Isso muito gostoso ver, e no Salmo 112:1, diz assim, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A felicidade de alguém temer o Senhor, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer de viver para Deus. Como falei para os irmãos, não mereço estar aqui. Eu não mereço. Eu falo, tudo que a gente já olhar para trás e falar, será que o André pensou em estar ali um dia? Né? Eu não mereço. Eu sou, né, como mal, fiz tudo de errado na minha vida, e Deus vai lá, paga, né? O pecado fica para trás, vamos lutar com o dia a dia, vamos nos alegrar, o Espírito Santo já passa a habitar na nossa vida, e os irmãos aqui, se um dia aceitaram a Jesus de todo o coração, eu aceito o Senhor é tudo para mim, eu senti o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele habita em mim, e esse habitar faz com que a gente passe a temer ao Senhor e ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer em ler a Bíblia. Onde eu olho e, nossa, que legal, olha o que está falando nos Salmos. Olha o que está falando lá em Coríntios. E eu começo a ver de uma maneira diferente. Onde, quando nós não conhecemos a Deus, não temos o Espírito Santo, eu olho a Bíblia como um livro. A hora que eu começo a ter o Espírito Santo e saber, eu olho a Bíblia como a palavra de Deus. E Ele está falando comigo. Eu não mereço, e o Senhor está falando comigo, através da palavra dEle. Temer, obedecer ao Senhor, não pode ser peso mais na nossa vida. Muitas vezes se torna peso. Caramba, vou ter que fazer isso. Pastor vai cobrar, né? Se eu não fizer devocional, quem que vai lá? Fez devocional? Deixa eu ler a Bíblia, senão o pastor vai ficar me falando. Vai. E por outro lado, teria que ser totalmente diferente. Eu vou ler a Bíblia porque naquele momento eu tenho Deus falando comigo. Eu vou aprender alguma coisa para poder ser diferente a minha vida daqui para frente. E o temer ao Senhor passa a nos trazer uma vida realmente de renunciar às coisas do mundo. Passamos a olhar para as coisas não com aquele gosto mais que a gente tinha antes. Os meninos até... Acho que nessa semana teve um show lá na praça, eles passaram lá, e eles falando dos jovens lá de Amparo. Menina de 12 anos estavam grávida, com o menininho dando a mão, mas era menor que o Patrick, né? E beleza. O outro, bêbado, moleque caído. E eu falei para eles, o que nós precisamos fazer? É ir lá levar a palavra de Deus, porque eles não têm Espírito Santo, eles não conseguem sair daquilo ali. Sem Deus, nós não conseguimos. E temer ao Senhor envolve renúncia em fazer a vontade de Deus, não mais a nossa. A minha carne me manda fazer isso. Você tem que fazer isso. É injusto. Isso aí que você está passando na sua vida não é justo. Fulano fez isso para você, vai lá e enfia a mão na cara. E o negócio tem que ser desse jeito. Poxa, essa pessoa não devia ter falado isso de você. Não.
por temer ao Senhor, para mim não dá. Eu renuncio, isso aí é. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje o meu juiz é quem? O Senhor. Então eu estou tranquilo. E aí eu passo a experimentar o Espírito Santo na nossa vida. Aí eu passo a experimentar um pouco mais, não da maneira, muitas vezes, mecânica de viver para Deus, mas a maneira realmente que Deus quer. A maneira espiritual, a maneira onde eu sinto o Senhor e não somente venho para aprender da Bíblia. É muito legal. Vejo vários textos, faço classe de doutrina, faço isso, faço aquilo. Aprendi tudo de teologia. E não consigo temer ao Senhor ao ponto de falar o quê? Pecado não dá. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou aceitar. Eu passo a ter o Espírito Santo na minha vida e começo a ter ele realmente repleto na minha vida. O outro ponto é nos arrepender dos nossos pecados. Na quarta-feira falei muito disso lá em Amparo. E em arrependimento. O arrependimento nos leva para próximo de Deus. Pecar, todos nós vamos pecar. Infelizmente, na nossa natureza é pecaminosa. A minha natureza é pecaminosa. Eu passo a lutar todos os dias para não pecar. Mas eu tenho que sempre me arrepender dos meus pecados. Existem algumas vezes que nós pensamos em fazer, eu fiz alguma coisa de errado para alguma pessoa. Vamos botar uns panos quentes em cima, né? Deixa quietinho, daqui a pouco passa, o Gabriel já esqueceu o que eu falei para ele, voltamos à amizade normal, tá legal. Ofendi, xinguei, falei mal, fiz isso, aquilo, outro. Vamos deixar tudo quietinho, daqui a pouco o Gabriel, vamos, beleza, esquecemos tudo isso, tá tudo legal. Voltamos ao normal. Muitas vezes viu que não era para ver. Nossa, eu não devia ter visto esse filme. Não devia ter ouvido aquela música. Não devia ter saído com a tal pessoa. Me fez mal. Em vez de nos arrependermos, o diabo vai sempre falar o que para a gente? Deixa quieto, daqui a pouco você está bom de novo, vai para a igreja, está tudo legal. Você está jóia. Você tem Espírito Santo já. Né? E ao contrário, né? Como Deus fala lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Legal, eu me arrependi. Não, mas eu já me arrependi lá atrás. Eu aceitei a Jesus. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de arrependimento. Eu olhar para a situação e arrepender não é ter remorso. Fiz uma coisa errada, eu fico em casa, poxa, não devia ter feito isso. Mas beleza, daqui a pouco todo mundo esquece, aconteceu. Deus quer que todos nós venhamos a colocar diante dele e confessar nossos pecados. Eu não aceitar viver uma vida de pecado, viver com pecado escondido, viver com nada na minha vida que vai ofender ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Estou fazendo errado? O Espírito Santo está comigo. Deus está vendo. Deus é onisciente, onipresente. E aí? Vou passar um pano ali, deixa escondidinho? Não consigo. Deus já viu. Eu não consigo ter ele escondido. E o arrependimento nos faz voltar atrás e sentir novamente o Espírito Santo. O próximo ponto, irmãos, que para mim tocou muito na minha vida e pensar nisso, é não apagar o Espírito Santo. Porque lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz assim: não apaguem o Espírito. E apagar o Espírito, como eu falei, aceitei a Jesus, eu tenho Espírito Santo. Eu já senti, como eu falei para os irmãos, lá atrás, quando o pastor chegou e me falou, aquilo ali tocou, eu senti que não foi minha carne, não foi alguém que veio e me fez alguma coisa que eu comecei a sentir. Não, o Espírito Santo veio e tocou, e eu senti meu coração arder, eu senti a presença de Deus de uma maneira que eu nunca tinha sentido, desde que eu nasci. Eu me converti com 18 para 19 anos, irmãos, e eu olhei para trás e falei: como que eu pude ficar tanto tempo sem conhecer? Como que eu não sentia? Como eu quero sentir mais isso? E esse Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Vemos dessa maneira o Espírito Santo e passamos a pensar o quê? Pode apagar.
O Espírito Santo pode apagar então. Se está falando na palavra de Deus, pode apagar. E de que maneira? Esse versículo muitas vezes, olhando para ele, eu comecei a pensar em fogueira, vi algumas pregações também, e ele falava muito sobre vela, o fogo, alguma coisa assim. E eu comecei a pensar realmente nisso. Quando o fogo não é alimentado, o que acontece? Apaga. Quando a fogueira, né, o culto da fogueira é muito legal. Vai jogando fogo. Aí, daqui a pouco aquele fogo tá legal. No finalzinho do culto da fogueira tá... Porque não jogou mais lenha. Não fez mais nada. E o Espírito Santo passa a ser dessa maneira na nossa vida. Eu passo a olhar para a minha vida e levar uma vida de brincadeira com Deus. O Espírito Santo está aqui, beleza, está aqui. Aceitei Jesus, muito gostoso. Lá atrás, começamos a olhar para trás, né? Lá atrás eu senti, nossa, Espírito Santo, quando eu me converti então, nossa, que gostoso. Eu ia para a igreja, que eu ia quase nas nuvens, né? Vou para a igreja, que gostoso, Espírito Santo. E vai passando os anos de conversão, vai passando o tempo na nossa vida, e nós vamos parando de jogar lenha. Vou parando de jogar lenha, mas estou dentro da igreja. Vou parando de jogar lenha, vou parando de fazer algumas coisas, vou para a igreja, mas eu começo a não alimentar mais aquele fogo. E não alimentar muitas vezes o fogo é não ter tempo para Deus. Quantas vezes eu vi o Espírito Santo apagado na minha vida, por quê? Eu não pegava na Bíblia, não orava, mas chegava no domingo e ia na igreja. Aí eu queria que aquele domingo na igreja transformasse a minha vida pro resto da semana. Aí chegava o que acontecia, como o irmão falou no começo, vamos falar, hoje é sábado, ou amanhã eu estou legal, fui na igreja, louvei, senti, pedi perdão dos meus pecados, pedi perdão, e beleza, e agora, amanhã já começa a dar aquela, esquecida de jogar lenha, começo a dar aquela, vamos jogar bola, vamos fazer outras coisas, muito legal, tal, e começa a esquecer de alimentar o fogo. Muitas vezes nós vemos a mesma situação quando a gente tem um animalzinho de estimação. Eu marquei aqui, eu falei, acho que é bem... Eu gosto de vários bichos, né? Lá em casa tem... É que agora não tem mais passarinho, mas tinha passarinho, tinha de tudo lá. E agora tem mais cachorro. E cada hora cria mais, né? O que acontece lá, não sei, multiplica os cachorros lá. E quando a gente vê um cachorro lá, tal, às vezes chega pequenininho e tal, e eu começo a cuidar, você começa a dar vacina, você vai tratando, você vai pôr uma ração melhor, você tem que dar aquela ração boa para poder ficar forte, grande e tal, crescer. Quando eu tinha um pitbull, até injetava uns anabolizantes no pitbull ficar forte e tal. A gente cuidava, você cuida daquele pitbull. E o Espírito Santo, muitas vezes, a gente começa a cuidar de todas essas coisas. Eu cuido mais do cachorro, cuido mais do peixe, né? Lá em casa tem peixe também. Cuido do peixe, cuido de um monte de coisa. E aí eu olho para o meu tempo e falo o quê? Nossa, meia-noite já. Eu vou dormir porque amanhã tem que acordar cedo, 6 horas, tem que estar de pé. Mas você leu a Bíblia, você orou? Você alimentou o Espírito Santo? Não. Muitas vezes queremos ter o Espírito Santo, e todos nós aqui, se nós perguntarmos um para o outro, você quer estar cheio do Espírito Santo? Você quer estar cheio do Espírito Santo? Todos nós queremos. Lógico que eu quero. Eu olho lá para trás, eu falo, nossa, é muito gostoso ter o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo. Eu fazia coisas, eu falava, eu parava o povo na rua e levava lá a Bíblia, eu queria falar de Jesus. Vem aqui, Jesus quer mudar a sua vida, vem aqui, se Jesus você tem que ouvir, cara. Chegava em casa, minha mãe ou um parente não conhecia Deus, vamos lá, vocês vamos, eu quero passar o que eu aprendi lá na igreja. Mas quando nós passamos a não querer pagar o preço para ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, a gente começa a apagar o Espírito. E nas nossas vidas, a gente passa a ter uma vida, ao invés de ser uma vida firme, uma vida de intimidade com Deus, como Deus quer que nós tenhamos com Ele. Deus quer que a gente tenha o quê? Não é só vir na igreja, é ter intimidade. O Espírito Santo está de um jeito na minha vida que Ele vai me direcionar. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo nos mostra isso e aquilo. Muitas vezes o Espírito Santo nos mostra até onde a gente está. Fala, olha, eu estou sentindo alguma coisa que não está legal. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Às vezes chegaram em alguma casa e... Não sei, parece que estou sentindo alguma coisa aqui que não
não está legal. Muitas vezes a gente começa a conversar com alguém e você fala, poxa, o Espírito Santo está me mostrando alguma coisa. Está falando. Como falei outro dia, lá em Amparo, o Espírito Santo usa, muitas vezes, até o nosso sonho para revelar as coisas que Deus quer que revele na nossa vida. Isso aí, se falasse para mim um tempo atrás, eu falava assim, louco, sonho, para falar comigo? Imagina, Deus deixou a revelação aqui, ó. Isso que Deus deixou, é isso aqui que tem que falar. Você quer ouvir a Deus? Vai ler a Bíblia, somente. Até que Tomé, né, tem que pegar para crer. E aí Deus vai lá e usa uma pessoa e vem na minha vida, André, eu não sei se é ou se não é. Eu sonhei com você, isso. E aí, e o pastor, eu sempre conversava com o pastor sobre isso, falei, pastor, fulano falou para mim que orou, que sonhou comigo, disso. O pastor falou assim, minha mãe sempre falou para nós, ora que Deus mostra. E eu comecei a pensar o quê? A hora que eu comecei a pensar, olhar na minha vida, olhar o que estava acontecendo ao meu redor, olhar isso, olhar aquilo, eu falei, puxa, Deus está me mostrando. Realmente aquilo que ela falou é o que eu estava vivendo. O que ela falou é aquilo que ia acontecer comigo. E Deus foi lá e mostrou. Eu só tinha que agradecer a Deus. E essas situações passam a fazer o quê? A só nos fortalecer e falar assim, eu preciso gastar tempo para Deus. Olha a misericórdia dele, eu poderia ter quebrado a cara. E Deus foi lá e eu não mereço esse amor. Eu não mereço, porque hoje eu não estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Eu não estou vivendo o Espírito Santo da maneira que Ele quer agir na minha vida. Eu não estou conseguindo ver Ele na minha vida. Os irmãos podem estar aqui hoje e olhar para a vida dos irmãos e falar assim, como que eu posso sentir mais o Espírito Santo? Como que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Como que eu posso um dia chegar assim e ter coragem de chegar e ir lá fora e eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu vou falar para a pessoa, eu não sei falar, O Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz. Só que quando nossa vida está de uma maneira superficial com Deus, não adianta. Posso tentar, posso lutar, por isso que cada vez mais eu vejo a vida do pastor e me alegro. Porque quantas coisas Deus não tem mostrado para ele, quantas coisas o Espírito Santo não tem agido na vida dele, através da vida dele. Eu falo, isso aí não é um intelecto, o pastor estudou, o pastor fez isso, o pastor foi aquilo, por isso que Deus fala com ele? Não, é uma vida com Deus. O Espírito Santo, para ele realmente usar a nossa vida, para nós conseguirmos enxergar e falar assim, é o Espírito Santo, eu estou sentindo, os irmãos podem ter outras experiências, e os irmãos podem olhar para a vida dos irmãos e falar assim, quanto tempo faz que os irmãos tiveram essa experiência com Deus? Hoje mesmo a gente estava compartilhando sobre isso, né, Rodrigo? Uma situação que o Rodrigo estava e ele sentiu Deus falando para ele, vai, faz isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu falo para mim, irmãos, estar aqui em cima, como eu falei, eu não sou melhor que os irmãos em nada. Eu sou um pecador do mesmo jeito, nós estamos lutando, estamos no mesmo barco. Só que quando o pastor falou, André, eu vou para Manaus, viu? Não brinca, pastor. Sério? Sério, pastor? André. E eu na hora comecei a pensar, sabe o que, irmãos? Poxa, pastor, mas eu não falei para ele, né? E eu comecei a pensar. O senhor sabe o que eu estou passando na minha vida no momento. O senhor sabe o jeito que está a situação da minha família. Eu não vou ter cabeça. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu não vou ter cabeça, pastor, para chegar lá e... E aí eu fui para casa, tal, e isso aí na minha mente. E aí Deus veio me falar comigo. Mas não é você que vai falar. Isso aí não é nada. Eu não sou nada. E depois disso, o pastor, né, como eu falei, acho que para os irmãos no sábado passado, o pastor vem, André, tem mais uma bomba. Louco, pastor, sério? Você vai ter que pregar em Mogi, porque o pastor lá também não deu certo, né? O Rodrigo está esperando a mensagem aqui, mas não aconteceu. E eu não acredito, pastor. Sério, pastor. Sério.
E eu fui para casa com aquilo ali, pensando e suava frio. Falei, meu Deus. E eu comecei a pensar, Deus não precisa estar tudo bem para a gente poder trabalhar para Ele. Ah, minha vida está tudo legal. Estou com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aí está legal. Eu vou trabalhar para Deus, agora eu vou. E Deus me mostrou o quê? Não é assim. Usa esse momento. Eu estou querendo te ensinar. E eu não sei, irmãos, mas Deus tem mostrado muitas coisas na minha vida, eu não sei o que Ele quer da minha vida, a partir de agora. E eu peço para os irmãos orarem por isso. Porque trabalho com os jovens na igreja, tenho passado, uma luta muito grande. Lá em Amparo é realmente difícil a questão dos jovens, como em todo lugar. Porque os jovens de lá não têm pai e mãe nem da igreja. Os jovens de lá, eles vão e não tem o pai e mãe do lado para... Está errado. Jamile, vem aqui. Rodrigo já pegar, vem aqui. Você vai sim. Esse que é junior ainda. Mas os jovens não têm isso. E nós temos passado várias lutas, o inimigo realmente tentando apagar o Espírito Santo na vida daqueles meninos. Nós vemos os meninos, às vezes, louvando bem com Deus, eles saem da igreja firme, André, eu quero buscar Deus, quando vai ter discipulado? Quando vai ser o discipulado? E fica me ligando, André, vai ter discipulado hoje? Vai ter discipulado? Puxa, que legal. Daqui a pouco você vê, não me ligaram. Aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque nós começamos a querer viver, mas não querendo pagar o preço. Eu quero viver, mas não quero ter tempo de devocional. Porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que cuidar dos bichos dentro de casa, tem um monte de cachorro, tem um monte de peixe, tem que cuidar, e beleza, aí ficou para trás. E como é maravilhoso quando a gente vê, Deus vai lá, usa pessoas, usa situações. Falei para o Patrick, como Deus tem falado na vida dele. Falei, Patrick, olha Patrick, é Deus. E a gente tem sempre conversado, nós temos muita amizade e como Deus tem falado na vida dele. Falei, Patrick, olha cara, que legal. Deus tem mostrado. Quantas vezes nós não paramos e falamos aqui, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Só que quando o Espírito Santo está apagado, eu não consigo. Parece que a minha oração não passa daqui. A minha oração está aqui, Senhor, me ajuda. E a oração não passa daqui. Porque o Espírito Santo realmente está apagado na minha vida. E todos nós, tenho certeza que os irmãos também querem ser cheios do Espírito Santo. Hoje, eu tenho certeza que cada um aqui quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sentir a mesma coisa que eu sentia lá atrás, quando eu aceitei Jesus. Eu levantei a mão na igreja e falei, eu quero aceitar o Senhor, eu quero. Aquele momento lá atrás, tem até algumas músicas, Quero voltar ao início de tudo. Quantas músicas a gente já não tem sobre isso? E hoje Deus está falando para a gente, você pode voltar. Hoje Deus está falando, você pode voltar. Como eu olhei para a minha vida e falava o quê? Se os irmãos falassem para mim há um tempo atrás, e aí, você está cheio de Espírito Santo? Estou, beleza. E aí, o que Deus tem feito? Não, eu vou, trabalho, faço, eu vou até na igreja, vou, sim, tal. Mas qual área aqui na sua vida que você sente que Deus, o Espírito Santo está te movendo a trabalhar, está te movendo a falar? Qual parte, qual área? No trabalho? Como você está sendo no trabalho? Você fala de Jesus no trabalho? Não. Você lê sua Bíblia todo dia? Não. Você ora todo dia? Não. Você acha que você é cheio do Espírito Santo? Não. E é a realidade. Se nós não estamos tendo uma vida de pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ter pecado guardado, eu vou ter um monte de coisa escondida, porque quem faz a limpeza na nossa vida é realmente o Espírito Santo. O Espírito Santo nos incomoda de tal maneira que faz o quê? Eu não quero mais isso. Senhor, eu não quero mais isso. Chega, até aqui eu vivi assim, e o Espírito Santo passa a me incomodar, a palavra de Deus vem, toca, o pastor vem e fala, ou o irmão vem e confronta, eu não quero mais isso. E o Espírito Santo está cheio, estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo dá coragem para a gente. O Espírito Santo nos motiva de um jeito que você fala, eu vou fazer. Mas você vai perder dinheiro, você vai perder amigos, você vai perder isso. Eu perco tudo, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está me tocando a fazer isso. Tem uma pregação do pastor Lucinho que eu estava assistindo,
E ele falava bem assim, que um dia ele estava num culto, e orando e pedindo a Deus que enchesse sua vida do Espírito Santo, pedindo a Deus que enchesse sua vida do Espírito Santo. Enche. E quantos de nós já não passamos por isso? De estar aqui na igreja e eu quero estar cheio do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero. E ele falava assim que ele orava, ele ajoelhava, eu não sei, eu quero. E aí Deus falou com ele: eu te encho, eu vou encher. O problema é que você esvazia muito rápido. Deus, como eu falei, irmãos, estamos aqui, um louvor maravilhoso a Deus, mas como o Espírito Santo toca a gente. Nós temos que dar realmente liberdade para o Espírito Santo, no louvor, muitas vezes, você tem que levantar a mão, levanta. Quantas vezes eu fiquei com a minha mão abaixada? Estou sentindo o Espírito Santo? Estou. Mas não é por causa só da mão erguida, porque eu estou, que é um exemplo do Espírito Santo também. Muitas vezes eu posso estar quietinho lá, e o Espírito Santo está movendo, está transformando. Mas se o irmão tiver vontade de erguer a mão, erga a mão, irmão. O irmão tem vontade de orar, ora, pede. E ele falando aqui, e eu comecei a ouvir aquilo ali, falei, que legal. Deus enche, o problema é que a gente esvazia muito rápido. Então, é a mesma coisa de uma torneira aberta. Eu quero encher a pia de água, só que o ralo está aberto. Como que vai funcionar? Só passa. Não adianta. Muitas vezes a gente ouviu isso aí já falar, ouvi sobre isso na área financeira. Não é? Você ganha X, mas a torneira está aberta, mas o ralo também está, então não vai encher nunca. Os financeiros, às vezes, sempre usam muitas vezes essa expressão. E ele falando isso, eu comecei a pensar, como tem sido a nossa vida? A minha vasilha é rachada, é furada, ou que maneira que está? Ou nem tem fundo, às vezes nem passa, já cai e já vai embora. E eu queria trazer isso para os irmãos. A hora que eu estava fazendo, escrevi essa frase, eu falei, como eu tenho que pensar nisso todo dia? O ralo não pode estar aberto, a vasilha não pode estar furada, porque senão não vai encher, vai passar direto. E isso muitas vezes acontece, irmãos. Um dos pontos que isso muitas vezes acontece é a falta de oração. Como hoje nossa igreja tem despertado em relação à oração, como é gostoso ver isso. Como é gostoso a gente ver pessoas orando. A semana passada eu cheguei na igreja e os irmãos aqui chegaram, oramos por você. A gente conversou. Como é gostoso você falar assim, puxa, que legal. Que gostoso, porque esse é o caminho. E nós vemos na palavra de Deus, quantas vezes é falado sobre oração, quantas vezes nós somos confrontados a orar, quantas vezes nós somos confrontados a ver o exemplo de Jesus em tudo, oração. Em tudo, oração. E nós, muitas vezes, não oramos, e isso faz com que nós tenhamos um relacionamento superficial diante de Deus. Em vez de eu ter um relacionamento íntimo de sentir, Jesus está aqui, do meu lado. Jesus está aqui, dentro de mim. Aí sim, isso é maravilhoso. Só que se eu não converso com Deus, que jeito? Se eu chego na minha semana toda, não tenho, porque eu vou dormir meia-noite, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu não tive tempo para Deus, eu nem orei. Agora que está vindo o carro, até pensei um pouquinho em Deus, mas passou, não orei, eu pensei. E a hora que nós passamos a pensar na palavra de Deus e orar, é ter relacionamento com Deus. Nós não conversamos, eu tenho minha esposa, se eu não conversar com ela, eu vou ter intimidade com ela? Eu não conheço quem é, eu não sei quem é a minha esposa. O que me faz ter intimidade com ela? É saber quem ela é, como ela é, do que ela gosta, o que ela quer, o que ela se alegra quando eu faço isso, ela fica feliz. Quando eu faço isso, ela fica triste. E a mesma coisa com Deus. Orar, ler a palavra de Deus, nos faz olhar e falar o quê? Eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor de um certo ponto que puxa, que gostoso, essa intimidade com Deus. Eu sinto Deus dentro de mim. Isso passa a ser da maneira que Deus quer. A oração faz com que nós não apaguemos o Espírito Santo.
A oração faz com que nós tenhamos uma confiança em Deus, um relacionamento em Deus, que o Espírito Santo vai, né? E um dos pontos, não é só a oração. Muitas vezes, para nos alegrarmos no Senhor, precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Senão nós não conseguimos ter alegria no Senhor. Eu não vivo as coisas do Senhor. Eu vivo as minhas coisas, a minha vida, o meu carro, a minha casa, meu trabalho, tudo meu, né? Meu carro, minha casa, meu trabalho, meu dinheiro. E montamos e fazemos alvos terrenos. Eu falo por mim em primeiro lugar. Eu estava com a minha casa para acabar. E aí, né, eu tinha uma outra casa, troquei, peguei a chácara e falei, agora, tá comigo, agora eu conquistei o que eu queria. Sempre gostei, sempre quis. Agora eu vou acabar minha casa e vou... E Deus viu que aquilo ali estava sendo um ídolo na minha vida. Deus viu que aquilo ali estava me tirando o quê? O tempo com Deus. Deus viu que aquilo ali estava me tirando e me afastando de quem? De Deus. E o que ele fez? Para. Chega, vamos voltar para trás. E hoje eu vejo a casa legal, está ali. Deus me deu o privilégio de ter. Só que aquilo ali estava se tornando um ídolo na minha vida. E estava me afastando de quê? De Deus. Por quê? Eu tinha que correr atrás de pedreiro, tenho que ficar lá, eu tenho que buscar, eu tenho que voltar, eu tenho que comprar material, eu vou ver. E aquilo ali eu não tinha tempo para quem? Para Deus. E aí Deus fez o quê? Para. Você acha que aquilo ali é importante? Então beleza. Estou me permitindo algumas coisas na sua vida, e você vai ver se aquilo ali é o mais importante. Aí Deus vai lá, permite o quê? O que muitas vezes está acontecendo na minha família. Ah, Deus fez? Não. Nós damos brecha para o inimigo e o inimigo entra. Muitas vezes o que aconteceu foi isso, dá brecha e o inimigo entra. Mas Deus começou a me mostrar o quê? Você acha que aquilo ali é importante? Dinheiro é importante? Casa é importante? Isso é importante? Pensarmos na nossa família. O que é mais importante? Minha família. O que é mais importante? A saúde. O que é importante? É minha vida com Deus. Esse tem que ser o primeiro. O Espírito Santo tem que dar cheio em mim, para eu olhar e falar o quê? A minha família é importante? Legal. Mas não é o primeiro. Não pode ser o primeiro. A minha filha é importante para mim? Nossa. Carrego um trem por causa da minha família, da minha filha, da Lê. Mas não pode ser o primeiro. Não pode ser o primeiro. O dinheiro não pode ser o primeiro. Ah, mas eu estou fazendo faculdade, até ouvi esse pastor Lucinho falando numa pregação, e ele falava das faculdades. A faculdade, você entra, legal, estou bem, estou na igreja, estou cheio de Espírito Santo, aí daqui a pouco acontece isso, acontece aquilo, me envolvo com um colega aqui que não é crente, mas é gente boa, né? E passo a me envolver com pessoas que não estão buscando a Deus. Festa daqui, festa dali, convite aqui, convite ali. E isso tudo vai prejudicando quem? A minha intimidade com o Senhor. E o pastor Lucinho falou bem a respeito da faculdade, e eu achei muito legal. Quantos crentes não têm perdido, apagado o Espírito Santo, não perdido, apagado o Espírito Santo por causa de uma faculdade. Começo a me envolver tanto com aquilo ali vira meu Deus. Que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que participar disso, estou na faculdade, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser né? E nós começamos a colocar isso no lugar de Deus na nossa vida. O Espírito Santo passa a apagar. Então, irmãos, que os irmãos realmente olhem, irmãos, para essa pregação, esse estudo, que para mim foi primeiro para mim, e pensar na vida dos irmãos, qual é a área que os irmãos estão deixando? Qual é a área que os irmãos tendo uma vida superficial diante de Deus? Qual o ponto da sua faculdade, jovens? Qual o alvo da sua vida hoje? Qual que é o meu alvo? O meu alvo é acabar a faculdade. Meu alvo é ganhar X. Eu já até coloco o valor, né? Hoje eu não me formei ainda, eu ganho X. Mas amanhã, a hora que eu me formar, eu quero isso.
furada. Porque se Deus não for o primeiro lugar na minha vida, o resto não é nada. E isso, irmãos, tenho experimentado e Deus tem falado comigo. Através de toda essa situação que tem acontecido na minha família, na minha vida, Deus tem falado isso. O que adianta? O que adianta? Eu tenho uma empresa. Nossa, eu tenho uma empresa. Eu tenho isso, tenho aquilo. O que adianta? Muitas vezes nós vemos a saúde. Poxa, minha esposa ficou doente. Ou minha filha ficou doente. Vale a pena dinheiro? Vale a pena alguma coisa? Nós colocamos, não. É a mesma coisa que nós temos que ter com Deus. É a mesma coisa que nós temos que ter em relação ao Espírito Santo na nossa vida. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. E o Espírito Santo vai começar a encher minha vida. Vai começar a encher minha vida. E eu vou começar a colocar alvos aqui na igreja. E eu quero saber qual é o dom que Deus me deu para eu trabalhar aqui. O que Deus colocou na sua vida, irmão? Qual que é a área que Deus tem mostrado? A gente conversando com o Rodrigo outro dia, o pastor chegou para ele, o dia que foi falar dos jovens, o Rodrigo falou, eu, pastor? Né, Rodrigo? E a mesma coisa que eu falei. A hora que o pastor chegou para mim, André, você vai trabalhar com jovens. Eu, pastor? Mas tem outro que, né, consiga... É melhor que eu, tem outros melhores que eu aqui, pastor. Não tem... Mas como é gostoso quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, isso é o melhor. Irmãos, quando Deus colocar alguma coisa na vida do irmão, está buscando o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, com certeza Deus vai colocar para você assim, vem trabalhar comigo, vem trabalhar para mim. Deus vai dar a oportunidade. Como eu falei outra vez, o André vai porque ele é cunhado, porque ele... Aí é muito pior, porque daí já sabe todos os problemas que tem, né? Os pecados, já sabe quem é, quem não é, e é muito mais difícil. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o quê? Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero gastar tempo com o Senhor. Para mim o trabalho é importante? Com certeza. Mas em primeiro lugar tem que trabalhar para Deus. E eu tenho que trabalhar para Deus. A hora que eu comecei a fazer discipulado com os meninos, eu falava assim, quanto tempo eu perdi de não poder investir na vida de alguém? Quanto tempo eu perdi sentado na igreja achando que estava tudo legal? Estou indo na igreja, estou participando, está tudo legal. A hora que nós começamos a sentir Deus usar a minha vida, que não vale nada, pecador miserável, e Deus vai lá e fala assim, vai lá, eu vou falar, eu vou te usar. Mas eu sou tímido, eu não sei falar, eu vou falar o quê? Para os meninos, o que eu vou falar para aquelas meninas? E o que vai... Quando nós olhamos para isso e falamos o quê? Senhor, se o Senhor quer, eu vou. Tira tudo, irmão, que está atrapalhando a sua vida com Deus. Aqui na igreja nós temos muitas áreas para todo mundo trabalhar. Mas a base qual é? Santidade. A base qual é? Mas você não pode pecar para trabalhar para Deus? Não, eu tenho que estar em luta contra o pecado. Se eu sei que tem alguma coisa errada na minha vida e está fazendo com que apague o Espírito Santo, eu falo assim, eu não quero mais isso. Como eu falei sábado passado, procuro ajuda, tem um irmão aqui que vai me ajudar, ele é meu amigo, ele quer o melhor para mim, é isso que eu preciso. Eu vou buscar esse irmão, ora por mim, eu estou passando por isso. E aí eu começo a viver de uma maneira diferente. O outro ponto, não vivemos como devemos viver, e isso faz com que apague o Espírito Santo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. A hora que comecei a olhar para esse versículo, eu falei, puxa, como o padrão de Deus é alto. Imagina nós vivemos, e isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Isso aí está na palavra de Deus, Colossenses está falando isso. Nós passamos a olhar na nossa vida e falar o quê? Minha vida sendo digna diante do Senhor? Minha vida tem qual que é a maneira que eu estou vivendo? E aí eu começo a olhar alguns pontos que eu grifei aqui, amizades, músicas, quantas músicas que o crente está cantando. Você entra muitas vezes no carro do crente, qual que está lá? Não sei, alguma aí, que leva muito para longe de Deus. Até o pastor Lucinho falou de uma música outro dia, que eu estava vendo a pregação dele, piradinha, não sei o que. E o crente está cantando.
Mas o crente não começa nessa música. O crente não vai começar nessa música. O crente começa, eu estou escutando um sertanejo, é quase gospel. Né? Um sertanejo, mas é quase gospel. Ah, eu estou ouvindo um J Quest, mas os caras não falam nada de besteira, gente. Os meus amigos da escola, eles ouvem, isso aí é normal. Começo a ver filmes que não dá. Começo a viver uma vida fora da igreja que não bate. Tudo isso vai fazendo com que apague o Espírito Santo. O pecado, muitas vezes, ele cauteriza a nossa mente de uma certa maneira que daqui a pouco eu estou cantando pirapiradinha e normal. Tá tudo normal, estou cantando funk, estou cantando isso, estou cantando aquilo. Ou nem cantando, mas muitas vezes eu estou lá no meu carro, já coloco na rádio, não sei qual que tem aí, 89.3, né, outras aí. E para mim é normal. Não sei se os irmãos já passaram por isso. A hora que o irmão entra dentro do carro do irmão, tum. Desliga. As crianças que mexem aqui, não tem jeito. Eles pulsam aqui direto. É a realidade que nós vivemos hoje, irmãos. Eu passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso. E quando começamos a olhar para a palavra de Deus e ver o quê? Viver de maneira digna não é assim. Viver de maneira digna, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, eu ouço aquilo ali e parece que está vindo um... Nossa, tira isso aí que está doendo. Está doendo. Por quê? O Espírito Santo não dá liga, não consigo. Eu vou ver um filme, tem uma cena lá, tal. Chega, vamos assistir outro. Aonde muitas vezes fazemos o quê? Não, vai acabar já. Está quase acabando. Misericórdia. Imagina o Espírito Santo junto com a gente ali, e vendo o Deus ali, onisciente, onipresente, vendo aquela situação. Como que nós vamos ficar cheios do Espírito Santo nessa situação? De maneira nenhuma. Muitas vezes Deus começa a nos incomodar, o Espírito Santo começa a incomodar, pessoas vão trazer realmente uma palavra de exortação para a nossa vida e falar, muda, para, não é assim que é ser crente, não é assim que é viver para Deus. Crente, é que eu falo, muitas vezes é uma coisa subjetiva que, às vezes até virou moda. Às vezes ser crente, jogador de futebol é crente, fulano é crente, ciclano é crente, artista é crente, mas a hora que vê um versículo desse, em Colossenses 1:10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, fica longe de ser crente. Às vezes ouvimos coisas que o Senhor não se agrada. Falo muito para os meninos, celular, mensagem, enviado. Eu posso falar de Deus? Pode. Facebook, muitas vezes é usado pelo diabo na nossa vida. Mensagem, muitas vezes é usado pelo diabo na nossa vida. Muitas vezes você está vendo o Facebook lá, aí um cara lá, não sei nem de onde, posta Deixa eu tirar esse cara aqui. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Olha o que o cara colocou. Quando você está cheio de Espírito Santo, o que você faz? Nossa, deixa eu tirar. Como que chama? É André. Olha o que ele postou. Brincadeira. Estou tirando dos meus amigos. Acabou. Eu não quero mais o que ele coloca. Porque aquilo ali está contaminando a minha mente. Aquilo ali está mudando a minha maneira digna de viver para o Senhor. Porque aquilo ali é a armadilha do diabo para atacar a nossa vida. Muitas vezes uma mensagem que vem de uma pessoa que você nem conhece. Aquela menininha, aquele menininho, gente boa, tal, ele manda uma mensagem que tem uma... Falei com os meninos outro dia, uma menina mandou uma mensagem para eles no Face, eu fui lá e olhei e ia comentar. Eu falei, vocês perceberam o tom que essa menina usou nesse comentário? Né? É verdade. Irmãos, menina de 13 anos, você vê o que ela escreve e tudo tem um segundo sentido. Tudo tem um duplo sentido no negócio. Um menino, mas não tem nada a ver. Tem.
isso daí passa a atrapalhar a nossa maneira de viver. E passamos a não ter mais a alegria no Senhor, porque a chama do Espírito Santo está apagada. Eu não consigo mais me alegrar no Senhor da maneira que eu me alegrava antes. Como olho para trás na minha conversão, puxa, eu olho para a minha vida e falo, hoje eu não tenho mais a mesma alegria. E assim, passamos a desfrutar dessa alegria somente quando a gente passa a olhar de uma maneira diferente. A olhar e viver de uma maneira diferente do que muitas vezes nós vivemos. A olhar e ver a palavra de Deus sendo muito objetiva. E para isso vivo de maneira digna do Senhor. Para isso eu tenho que ter relacionamento com o Senhor. Para isso eu tenho que ter o Senhor em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu começo a experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo. Não só na minha conversão, quando eu aceitei Jesus. Mas durante a minha vida eu passo a sentir e falar, que gostoso. Como é maravilhoso estar aqui na igreja. O louvor não é mais um louvor somente. O louvor é o louvor. Eu estou ali, estou adorando ao Deus que para mim é tudo. Aí eu começo a ver diferente. Eu começo a sentir Deus. Não só ver como um teólogo. Eu li tudo a Bíblia, eu li a Bíblia umas 50 vezes. E aí, se eu não tenho Espírito Santo? É como se fosse ler um livro. Harry Potter, não sei o quê, é a mesma coisa. E quando começamos a pensar que para ter alegria no Senhor eu preciso estar realmente cheio do Espírito Santo, não olhar as circunstâncias, não depender das circunstâncias para estar realmente alegre no Senhor, nós passamos a sentir e ver o que realmente é a alegria na vida da gente. A alegria muitas vezes que o mundo dá, a alegria que muitas vezes é passageira, acaba rápido. Muitas vezes eu posso estar aí e ouvir um som, é legal. Não fala de Deus, mas é legal, e na hora eu posso até sentir. Ou eu vou numa balada, numa discoteca, eu posso até sentir, que legal, tô lá, tal. Eu passava muito isso. Ia para uma balada, tal, e a hora que eu saía, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, estava o André indo embora para casa. Que jeito? Desanimado, mal. E é a mesma coisa que hoje, irmãos, a gente passa a viver dentro da igreja. Venho aqui dentro, glória a Deus, legal, que gostoso. A hora que eu saio daqui, na segunda-feira, na terça, comentei até com o Patrick, quando nós estávamos vindo, parei no posto de gasolina para colocar gasolina. E o frentista veio, eu não conhecia aquele frentista, muito legal, nos atendeu, conversou, tal. E como nós estávamos na TBI, na Tarde Bíblica Infantil lá em Amparo, eu estava com a camisa. E tem o logo da igreja e tal. E eu vi que ele ficou meio olhando, tal. Falou, vocês são de qual igreja? Eu falei, da Igreja Batista ali, assim. Legal. Eu sou da Assembleia de Deus, paz do Senhor, irmão. Eu falei, amém, paz do Senhor, irmão. Eu saí de lá e falei, Patrick, nós vemos no rosto da pessoa. O Espírito Santo, ele deixa a gente mais bonito. A gente vê no rosto da pessoa. Eu vi no rosto dele um cara que chegou lá para mim e, poxa, legal, ele, sabe, você vê que tem alguma coisa diferente. A alegria do Senhor faz com que a gente seja diferente. A alegria do Senhor faz com que a gente seja realmente o sal na terra. O sal, a luz, e isso é a alegria do Senhor que faz na vida da gente. O Espírito Santo faz com que a gente seja tão alegre, independente das situações. Como é que você está hoje? Estou bem, graças a Deus. Se for perguntar das circunstâncias, nem tanto. Mas como eu vi naquele frentista, falei até para o Patrick depois, falei, como é gostoso você ver um irmão no rosto dele, a alegria do Senhor no rosto dele. Jovens têm que viver isso. Os jovens têm que viver essa alegria do Senhor. O jovem muitas vezes vive, eu quero namorado, eu quero isso, quero aquilo outro, quero casar, quero isso. Isso vai tirando alegria, porque eu mudo o alvo. E a alegria do Senhor, lá em Salmos 16, se os irmãos quiserem abrir para nós estarmos lendo e finalizando, irmãos. Salmos, capítulo 16.
diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena em tua presença, eterno prazer à tua direita. E é isso que nós iremos viver, temos que viver, irmãos. Realmente essa alegria no Senhor, de sentir o Senhor tão perto de nós, uma alegria que vai fazer com que a gente fale que é isso que eu quero, isso é o principal, o resto é resto. Aí eu consigo viver, experimentar aquilo que Deus quer que eu experimente. É aí que eu consigo viver, independente das circunstâncias, e falar assim: Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quer da minha vida. O que o Senhor quer? O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo se move de um jeito, quando eu estou cheio, que Ele vai fazer com que eu faça o quê? Minha vida está aqui, Senhor. Estou entregando de novo. Lá atrás eu entreguei, mas faz 10, 15, 20 anos que eu me converti. E hoje eu estou aqui entregando de novo, porque eu quero sentir a mesma coisa que eu sentia 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E muitas vezes, irmãos, passamos a realmente longe de Deus, viver uma vida superficial diante de Deus. Mas o que Deus quer que nós vivemos é uma vida realmente repleta e cheia de Espírito Santo. Se o irmão acha que tem algum pecado na vida do irmão, eu não consigo largar. Esse pecado eu não consigo largar. Isso aqui é um problema que está vindo desde que eu me converti. Eu não consigo largar. Se enche o Espírito Santo, você vai ver que você não consegue largar. Busca a palavra, busca conselho, busca. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero trabalhar para o Senhor. Meu alvo é o Senhor. Eu chego na minha casa, eu sair daqui e falar: será que eu vou ler? Vou ler de novo. Eu quero ler de novo. Eu quero saber de novo. Aí eu começo a sentir esse Espírito Santo. E isso, irmãos, que eu falo para os irmãos, é primeiramente para mim. Como eu falei, eu sou pecador como os irmãos. Mas eu quero desfrutar disso. Eu quero desfrutar disso. De viver uma vida, independente da circunstância, ter alegria no Senhor, ter a confiança no Senhor e ter cheio do Espírito Santo, para chegar e fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos?